Meu nome é Márcia Monteiro, eu sou diretora e roteirista do longa-metragem documental Legado Italiano. Eu tenho formação em jornalismo, trabalhei toda a minha vida no audiovisual, né, seja como produtora de arte e como roteirista, e agora nessa estreia como diretora. Bem, é interessante porque uma pergunta que tem sido recorrente, né, com o lançamento do filme Legado Italiano é como eu, sem nenhum vínculo, né, nenhuma descendência italiana, me debrucei sobre esse projeto que levou 5 anos da minha vida, né? E eu digo que foi uma paixão inicialmente motivada pelo vinho, né? Porque assim é uma bebida que eu amo, né? Tive a oportunidade de morar em países onde essa bebida é um alimento, é um complemento alimentar, né? E aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura adquirida. E essa paixão me levou a estudar o vinho. Fui fazer um curso de sommelier profissional aqui na Associação Brasileira de Sommelier do Rio de Janeiro. Depois fiz o curso da W7, né, que é uma escola de Londres, com nível 2, e fui avançando nesse conhecimento, né? E foi justamente, inicialmente, foi o vinho que me levou à construção dessa história, digamos. Inicialmente era um projeto para contar a história do vinho brasileiro, porém, quando eu comecei a frequentar a Serra Gaúcha, eu percebi que ali se escondia um grande tesouro cultural, sabe? E o vinho, esse projeto do vinho acabou ficando guardado, em algum momento eu retomo esse filme, né? Mas eu percebi que era impossível falar somente do vinho, porque essa cultura, ela está impregnada de várias camadas, né? E assim foi se desdobrando os temas, eu fui verificando os temas. Óbvio, para fazer um filme eu não teria como fazer sobre todos os italianos do Brasil, né? Porque é imensa a contribuição em vários estados. Então a Serra Gaúcha, naturalmente, eu fui sendo conduzida para lá, primeiramente pela questão do vinho, depois por um trabalho, né, com uma novela chamada Além do Tempo, da TV Globo, em que eu fiz parte da equipe de produção de arte e justamente cuidando desse tema que era o vinho e era o Rio Grande do Sul. Né? E isso fez com que os meus laços com a região e com as pessoas do lugar se estreitassem ainda mais, né? E isso foi em 2015. E justamente em 2015 foi quando eu com o meu diretor de fotografia, que é meu sócio, meu irmão do coração, nós abrimos a primeira câmera, digamos, né, para começar essa história. E isso foi 2016, a história foi, digamos, oficializada através da Globo Filmes, né, que entrou com a coprodução, e a Camisa Listrada, né, que abraçou, acreditou nessa história e me ajudou a realizá-la, né? Então, assim, o Legado Italiano, ele é um convite, sabe? Sabe aquele navio? Eu percebo que a questão do mar e do navio, ela é muito forte nessa história, né, italiana, imigrante. Então, assim, eu te convido a entrar nesse navio e embarcar nesses 145 anos de história. E essa história tem essa linha do tempo, né, iniciada em 1875 até os dias de hoje. E ela é conduzida através de vários temas que eu fui percebendo que eram nuances dessa cultura. A música é uma delas, né? Porque esse italiano, ele tem uma música ancestral, digamos, né? Começando lá naqueles corais na igreja, na velha Itália, e trazida essa cultura tão forte até os dias de hoje, né? A gastronomia, né? Como falar da Itália sem falar desse alimento, desse tibo, né? A mulher imigrante, a força dessa mulher, a religiosidade, como falar desse italiano também, sem falar dessa fé. Desde lá, atravessou de navio com eles até aqui, né?
E é visível nas pesquisas que a primeira coisa que eles faziam ao chegar nas colônias era edificar um pequeno capitel, uma capelinha, enfim, esse primeiro contato com o divino, né? E que era o grande esteio para eles conseguirem levar adiante, né, as dificuldades até então desconhecidas, né? E temos ainda o vinho, né? Dentre outros temas, o vinho é o grande condutor dessa história, tá? Iniciando o processo com a Alva Isabel e até os dias de hoje, digamos, né? Então, assim, é uma viagem. Bem, o filme Legado Italiano, ele teve a estreia, digamos, né, o lançamento dele aconteceu no dia 19 de novembro, através do site que foi criado exclusivamente para ele, né, que é o www.legadoitaliano.com.br. A partir desse momento, a gente começou a receber inúmeros depoimentos, sabe? E que fez com que o meu coração e o da nossa equipe, da produtora, da distribuidora Lança Filmes, tem deixado a gente muito feliz. É porque os depoimentos falam de uma saudade, né? De uma saudade que mesmo na época das pesquisas, né, em contato com as pessoas, eu pude perceber que estando numa quarta geração, né, daqueles primeiros imigrantes, é uma saudade que vai passando, sabe, de pai para filho. É uma saudade geracional, que eu costumo dizer, né? Então esses depoimentos falam dessa saudade, falam dos valores que foram trazidos por aqueles primeiros e que foram a base para se construir, para se chegar ao que é hoje, né? Por exemplo, o mutirão, né? O mutirão é tão nítido nessa ajuda, né, de um ao outro, porque era completamente diferente aquela velha Itália, onde aquelas pequenas vilas, eles moravam todos um do ladinho do outro, né? E chegando aqui, 20 hectares de terra dentro de uma floresta, as pessoas ficavam sozinhas, né? Não tinham contato. Então, se acontecesse alguma coisa, eles precisavam um do outro, né? Então, por exemplo, essa semana eu recebi, foi lindo, eu acordei e vi essa mensagem e era de um jovem descendente de imigrante dizendo o quanto o filme havia tocado a ele, tá? E que o fez lembrar, recordar e valorizar toda aquela luta, todos os desafios enfrentados pelos seus ancestrais para que se tenha esse resultado de hoje. Então eu acredito que esse filme, além de ser uma viagem no tempo, de um conhecimento histórico, eu acho que também faz parte de um conhecimento emocional mesmo, sabe? Eu percebi que as pessoas mais antigas que contribuíram, nossa, maravilhosamente bem para me ajudar a contar essa história, eles vêm também com essa saudade ancestral e ficam muito felizes de saber que isso vai se perpetuar através do filme, né? Então eu acredito que essa seja uma das principais razões de realizá-lo. Itália, final do século XIX, recém-unificada, sofrendo todo um contexto trazido pela Revolução Industrial, né? E o que isso significa? Isso significa muitas pessoas sem trabalho, né? Que é uma mão de obra, na sua maioria, artesanal, né? Significa fome, significa não ter saída, sabe? Então, assim, uma das saídas era justamente ir embora, emigrar, né? E os destinos foram vários, inclusive a América, inclusive o Brasil, né? E desde o início se percebeu que essa saída, os que saíram ajudavam muito aos que ficavam, né? Com remessa de dinheiro, né? E inclusive no filme a gente tem uma personagem, que é a Laura Pazin, que ela fala
que só se foi possível fazer o boom econômico na Itália devido a esses que partiram, né? O desenvolvimento se deu. Então, com toda certeza, quem partiu viabilizou até mesmo a sobrevivência dos que ficaram e a construção de uma Itália tão bela como é hoje. Então, conseguir ir filmar na Itália sempre foi um desejo, né? Dentro da minha cabeça, enquanto roteiro, eu precisava mostrar essa Itália de onde eles saíram, né? Então, conseguir ir filmar lá através do apoio das regiões do Trentino, do Vêneto e da Ligúria, onde fica o Porto de Gênova, foi fundamental para essa história. E é muito interessante, é muito gratificante perceber que as pessoas que assistiram ao filme viajam, retornam à Itália junto com a gente, sabe? Então, assim, e para mim, depois de anos pesquisando, lendo, a emoção de pisar nessa terra de onde eles partiram, sabe? Inclusive, existe um livro chamado Um Sonho de um Imigrante, do seu Remy Valduga, que ele cita a pequena vila de onde seu ancestral saiu, que fica, a Frassônia Valduga, que fica em Terranholo, no Trentino, né? E esse livro foi um grande condutor dessa minha viagem, sabe? Então, assim, quando eu cheguei nesse lugar, parecia que o livro estava aberto na minha frente, me fazendo um convite para entrar nessa história, né? Então, assim, visitar o Trentino, né? Visitar o Vêneto, né? Aquela estrada do Prosecco, de onde hoje é conhecida em função da bebida, né? Do Prosecco, que é uma denominação de origem da região, também foi palco desses antigos que saíram, né? E o Porto de Gênova, né? Na Ligúria, nossa, eu fico imaginando quantos lenços brancos acenando nessa partida, e aqueles que iam, muitas vezes tendo total consciência de que era para sempre, de que não poderiam voltar, não mais iriam ver seus pais, seus amigos, seus parentes, enfim. Então, assim, esse filme é um voltar à Itália, sabe? Através de uma bela fotografia, e é um convite para viajar, sabe? É um convite para viajar à bela Itália, com toda certeza. O vinho, essa bebida milenar, né? Presente em várias culturas, e na italiana nem se fala, né? Desde os primórdios até os dias de hoje. E esse vinho, que também é sacro, né? Porque ele é o sangue de Cristo dentro da igreja, né? Então, o que esse vinho significou para esse imigrante, esse colono da Serra Gaúcha? Ele significou tudo. Inicialmente, ele significou manter um elo de ligação com a velha Itália, com a pátria, com a mãe, né? Com a terra-mãe, né? E matar a saudade também. E num segundo momento, esse vinho se transformou no desenvolvimento econômico. Então, assim, ele no início foi um resgate, foi uma ferramenta para apaziguar o sofrimento, mas ele se desdobrou, né? E hoje, né, os destinos de vinhos do Brasil, agora não só mais na Serra Gaúcha, né, se produz ótimos vinhos em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste, né? Então, assim, ele se ramificou pelo Brasil, né? Então, assim, esse vinho significa muito. E até hoje, a Serra Gaúcha tem o desdobramento dele, aconteceu inclusive com o enoturismo, né? Seguindo os passos da própria Itália, que tem um enoturismo fortíssimo, a Serra Gaúcha também trabalha o enoturismo como uma ferramenta, até mesmo para manter as pessoas na terra, sabe? É um plano B para não precisar abandonar a terra, né? Então, assim, o vinho foi e é muito importante nessa cultura e nessa história. E agora eu quero agradecer ao Dario Romoli pela parceria com o filme Legado Italiano e aproveitar para desejar um Feliz Natal
e um ano novo cheio de saúde, realizações e, claro, muitas viagens. Aos clientes e amigos da agência de turismo, vou para a Itália. Grazie mille. Tchau.